Olá, sejam bem-vindos ao podcast da La Longevité. O meu nome é Aleter Ribeiro e esse podcast ele tem o intuito de conectar você com a sua longevidade ativa, com o seu futuro. Hoje no nosso podcast nós vamos conversar com a Franciele Miciano de Souza. Vou colocar só Franciele Miciano, né? Pode ser. Franciele é nutricionista, formada pela Universidade do Oeste Paulista, em Presidente Prudente, São Paulo. Você é especialista pelo Hospital Regional de Presidente Prudente em saúde do idoso, né? Referência em emagrecimento saudável. Atualmente você diz que ajuda as pessoas que querem grandes emagrecimentos. Ó, um desafio. Que desejam melhor performance física. Você atende presencial e também online. Tem o consultório em Maringá, depois você vai, à medida que a gente vai conversando, você vai falando mais sobre isso, né? Um prazer ter você aqui, eu quero já agradecer você muito, porque o dia que eu fiz o convite para você, que a gente se encontrou, você rapidinho aceitou, topou na hora, isso é tão legal, né? Eu acho que a gente vai criando conexão assim, isso é muito legal. Nós vamos conversar hoje sobre nutrição e os benefícios dela para uma melhor qualidade de vida, né? Bom, Fran, nós temos aí, todo mundo quer ter uma longevidade longa, uma vida longa, saudável, alcançar, né? Uma longevidade saudável, né? E nós já alcançamos essa longevidade, né? Se nós pensarmos no tempo de vida hoje das pessoas, da população brasileira, vamos falar aqui do Brasil, né, que é o nosso país, em média, o brasileiro vive 76 anos. Então, a expectativa de vida hoje é muito maior. Diz que em 2030 nós seremos o 5º país a nível mundial de pessoas idosas, de países que mais têm pessoas idosas. Então, a gente já vive muito, né? O fato é, nós já vivemos mais. A pergunta é, estamos vivendo esses anos extras de que forma? Temos qualidade de vida? Será? Como que nós podemos melhorar essa qualidade de vida, né? A proposta da La Longevité é saúde, felicidade e longevidade. Então, quando eu pensei em você para a gente conversar um pouquinho sobre alimentação, sobre essa parte nutricional, eu estava pensando, fiquei hoje e esses dias todos pensando, nossa rotina de alimentação precisa vir desde quando nós somos criança, né? Existe uma máxima que fala, como eu vivo hoje vai determinar o velho que eu serei. Exatamente. Amanhã. Exatamente. Na perspectiva da nutrição, Fran, qual é o impacto da alimentação nesse processo de envelhecimento? É muito grande, Aleter. É muito grande. E a hora que você fala assim, que a gente já vive muito, é muito interessante a gente pensar, porque quando eu estava na residência, a gente até falava assim, quantos anos sua avó viveu? E a gente perguntava para todo mundo, né? Quantos anos eles viveram? Sim. E como essas pessoas viveram também, né? Sim. E eu lembro que minha avó falava assim, que ela achava que ela não passaria dos 50 anos. Claro que por N motivos. Mas hoje, se você pensa em uma pessoa que tem 50 anos, né? A nossa referência, ela tem aumentado. Tanto é que isso, em número que você disse, a gente de fato tem vivido mais, né? E quando a gente olha, e a sua pergunta ela é muito boa, porque não é só eu viver bastante, porque se eu viver bastante e eu viver muito mal, eu viver doente, eu não conseguir andar, me levantar da cadeira sozinho, não consigo me vestir, não consigo comer, eu acho que a maioria das pessoas vai preferir não viver tanto desse jeito, né? Com certeza. Então, quando você diz novamente que a gente precisa lembrar disso quando é criança, e é importante a gente conscientizar todo mundo que passar pela gente hoje, por mais que essas pessoas não sejam crianças, elas terão crianças também, porque é isso que vai ditar como a gente vai ser lá na frente, né? E espero que todos nós passemos dos 72 e... 76. Dos 76 e meio, pelo amor de Deus, estou vivendo para isso, né? E aí, assim, a gente tem, você deve saber bem disso, algumas teorias de envelhecimento, né? Então, tem uma que diz que você já nasce, eu já vou chegar ali no impacto da nutrição, já nisso tudo. Que você já nasce com uma quantidade de células pré-programadas e que elas vão chegar um dia, elas vão adoecer e todos vão morrer e acabou a sua vida, né? Essa aqui ela é bem chocante, assim, né? Outra diz que você nasce com um estoque dessas células, mas que o que você tem de hábito vai ditar quanto elas vão durar, como elas vão viver ao longo dos anos, né? E tem uma outra teoria, talvez até diria assim, um pouquinho mais cética, que é você nasceu, vamos descobrir o que me dá. Vamos ver o que me dá, como é que você vai viver mais lá na frente. Fato é que, assim, a gente não precisa escolher uma certa, né? Escolher uma como certa,
desde que a gente entenda que tudo que você fizer ao longo da sua vida, com o seu corpo físico hoje, que é a sua máquina, né? A sua principal máquina, o que você coloca para dentro desse corpo, é que vai ditar como vai ser essa perspectiva aí dos 76 e mais lá para frente, né? Então, independente de qual é a certa, o que você come hoje, o que você comeu desde criancinha, o que você comeu há 2 dias atrás, vai dizer como é que você está envelhecendo hoje. E aqui eu vou até aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque você me contou da sua história da corrida anterior, e toda vez que a gente fala de treino, ou até não, mas muito mais em treino, desde que a gente nasce, a gente já começa a sofrer um estresse oxidativo. O treino aumenta isso, né, por conta da respiração, por exemplo. A dieta, ela aumenta bastante, né, todos os seus hábitos de vida, eles potencializam o estresse oxidativo. O estresse oxidativo, o que que é? Qual que é o potencial que essa sua célula hoje, da idade que você tem, que ela tem, de envelhecer muito de hoje para amanhã, por exemplo? E aí você pode exacerbar esse estresse com a dieta, ou você pode proteger essas células com a dieta. Ai, Fran, mas quando eu era criança eu não sabia de nada disso. É óbvio, ninguém tinha controle sobre isso quando eu era criança, né? Por isso o papel da gente educar as pessoas hoje nesse sentido, é claro que a gente não vai chegar lá e falar para elas, olha, para de oxidar as suas células, não é isso que a gente vai dizer, né? Mas, olha, que tal a gente começar a proteger essas células desde hoje, de todo o estresse que você vai sofrer na sua vida, para quando você chegar lá nos seus 80, 90 anos, você não ser aquela minha avó, por exemplo, que achava que ela só viveria 50 anos, e de fato foi o que aconteceu, quase ela morreu com 60, tadinha. Foi uma situação não muito boa. Mas para você proteger essas células para elas chegarem lá na frente. Então, é o que você come, o que você coloca dentro dessa máquina que vai dizer: estarei protegido, nutrido e forte e firme até eu chegar nessa idade, ou não, meu querido. O que você deu pro seu corpo não vai ter músculo que aguente, só vai ter bastante gordura, e gordura a gente sabe que só serve ali para armazenamento só. E aí o restante vai estar comprometido. Então, respondendo a sua pergunta, qual que é o impacto disso? 100%. 100%. É isso. Aqui não tinha graça falar só 100%, né? Contar a história toda. Mas o alimento que eu como, por exemplo, a gente deu o exemplo que eu como. Os alimentos que eu como, eles protegem essa oxidação que a corrida causa. Porque a gente sabe, se eu correr demais também, né? Embora seja muito bom, mas... Nem tudo precisa ser em excesso. Exatamente o que você falou. Isso. Você quer saber se eles protegem? É. Muito. E aí entra uma coisa que a gente aprende, que são nutrientes específicos, né? Que, por obviedade, eles vão existir em alimentos específicos, que o papel deles é de serem antioxidantes. E acho que o ponto principal dessa conversa seria isso. Então, proteger esse corpo dessa oxidação com antioxidantes. Então, assim, tem um jeito de eu escolher alimentos que me protegem, né, desse efeito oxidante do oxidativo do envelhecimento? Tem, e muito. Tem um tipo de dieta para isso? Tem. Ai, se eu quiser manipular o negócio? Tem também. Então, assim, não tem como você saber disso hoje e falar que não tem jeito, é muito caro, é inacessível, não dá e não existe a conversa. Tem, entende? Então, você quer que eu diga? Eu quero. Agora? Claro! Então, tá bom. É assim, ó. Quando a gente fala, isso tem, principalmente hoje, a dieta mais estudada nesse potencial antioxidante ou anti-inflamatório, ou papel protetor, a gente pode escolher o que é mais fácil de lembrar, é a dieta do Mediterrâneo, tá? Quando a gente pensa na dieta do Mediterrâneo, se você nunca ouviu sobre ela na sua vida, né? Quando a gente pensa em alguma coisa do Mediterrâneo, você vai lembrar do mar, você vai lembrar que lá tem peixe. Automaticamente, se você come peixe, às vezes você usa azeite para aquilo ali, você usa erva, você usa tomate e vem os vegetais juntos. Então, uma coisa vai puxando a outra. E aí, é exatamente isso. E são esses, assim, os pontos principais do Mediterrâneo que vão proteger essas células. É claro que a gente não precisa viver de bacalhau, de salmão, de arenque, que são uma delícia com certeza. E que, se alguém quiser comer todo dia, também não tem problema, né? Tiver mais possibilidades, não tem problema. Mas aí a gente traz para coisas mais próximas de nós, né? Então o azeite, precisa ser o azeite do País Baixo, de não sei na onde? Não precisa. Mas é um alimento extremamente protetor. E que a gente vai usar algum tipo de gordura para cozinhar todo dia, então ele é extremamente interessante, né? Os peixes, todos, por mais que eles tenham características diferentes entre si, todos eles vão ser incríveis. Igual eu falei para você do tomate e de outros vegetais, tanto cru, cozido, refogado, que seja,
E aí, olha só que interessante, quanto mais coloridos eles forem, não sei se você já ouviu essa conversa, ela é muito verdadeira. Quanto mais coloridos eles forem, melhor. Exatamente. Então, não é só uma questão assim de, tenha muitos vegetais porque é bom. Tá, por que é bom? Porque o ativo protetor que está ali dentro daquele alimento, que também vai ajudar com a pigmentação dele, é o que vai te ajudar. É o que vai te ajudar a ter um papel protetor. Depois disso, a gente pode pensar nas frutas também. E hoje em dia a gente sabe que tem um buzz aí, né, entre poder comer fruta e não pode isso, não pode aquilo. Depois, se quiser, a gente entra nessa parte também. Mas as frutas, tanto quanto os vegetais também. E aí a mesma coisa, quanto mais colorida, mais forte ela for, melhor ainda. Então, no que eu conseguiria te falar agora, por exemplo, ameixa, casca de ameixa, que tem aquela cor maravilhosa, Sim. Uva, morango, melancia, tanto é que por isso que eu falei do tomate no começo, lembra que a cor é muito importante? O que a gente pode pensar de verde, então, kiwi, maçã verde, por exemplo, de laranjinha, pêssego, mamão. Aí você percebe que a gente oscila entre frutas que a gente consegue encontrar mais fácil, outras talvez, né, não tanto, aí depende da sazonalidade, do lugar que você mora. Mas, só para te contextualizar, então, essa é a dieta, sim, padrão ouro, anti-inflamatória, mais antioxidante, mais protetora, que pelo que a gente vê de estudos, elas contribuem para que esse envelhecimento seja muito saudável, então você vai viver bem, lindo, firme e forte lá na frente, né? O que acontece é que desse padrão aqui a gente se desvirtuou para tantas outras coisas, né? E quando você fala de alimentação anti-inflamatória, você está se referindo ao nosso intestino? Porque o intestino, dependendo do que a gente come, ele provoca muita inflamação. Ele né? é muito reativo. Muito ele reativo. fala rapidinho. E você está falando especificamente do intestino ou inflamatório? Você está falando também dessas alergias que a gente tem no corpo e só para as pessoas que estão de tudo. nos assistindo? Mas a sua pergunta é ótima. Por quê? Não, perfeito. Porque hoje em dia também, e isso é muito interessante, porque está muito na moda falar de intestino. E é ótimo que esteja na moda que a gente fale de intestino, porque ele como as pessoas dizem, né, que é o nosso segundo cérebro, e de fato ele é. Sim. Porque, só para você ter uma ideia, depois da nossa primeira barreira de proteção, que é a pele, então tudo tem que bater aqui, a próxima é o intestino, é a nossa maior barreira imunológica. Mas aí você pensa, mas o intestino está dentro da minha barriga, como que ele pode ser uma barreira imunológica, né? É porque ali naquele cantinho são produzidas também as suas células de defesa. Então tudo que vai ser absorvido ou não, produzido ou não, vai te proteger ou não, vai sair dali, né? Então, sim, eu me refiro ao intestino, porque igual você falou, tem coisa que a gente pode colocar ali, pode irritar e ele é extremamente reativo. Então tem coisas que você vai perceber de cara que irritou mesmo, que inflamou mesmo, mas não só disso daqui, então de inflamação, por exemplo, de vasos, sabe? Das nossas veias, por exemplo. Sim. Como que você vê inflamação também? Aquela pessoa que tem muita queda de cabelo, que tem muito sono, que vive muito cansada, que vai casar com o intestino que funciona muito mal, entende? Que vive com a pele seca, que tem dificuldade de emagrecer. E agora a gente, né, já puxa um pouquinho aqui para essa, que já é minha área de atuação, né? Com certeza. Né? Então, e aí você pensa, se essa pessoa ela já é inflamada hoje, cedo, novinha, que igual a gente. Hora que ela chegar nos 80, então é difícil você dizer assim, você viveu 60 e poucos anos inflamado. Como é que você vai estar lá na frente? Então eu tenho que aprender antioxidante e anti-inflamatório aqui hoje, para minha barreira imunológica, que é o intestino, ela esteja maravilhosa e te proteja mais lá na frente também, entende? E é um pouquinho cada dia. Eu respondi a sua pergunta? Sim, então, maravilhosamente. Tá então tá bom. Eu vou só continuar um pouquinho pergunta. Nessa questão do intestino, essa parte de inflamatória, porque eu acho importante a gente falar, enfatizar isso, assim, até porque é algo que eu gosto muito de entender, porque eu percebo assim em mim que alguns alimentos têm uma reação muito rápida. Né? E você vai aprendendo a conhecer o seu organismo, né? E às vezes você dá uma abusadinha ali e fala, mas vai meio que fazer mal, mas beleza, eu tô com vontade de vou comer, né? E dá aquela reação. Tem como a gente comer algo, ou uma fruta, ou uma verdura que vai fazer com que proteja o meu intestino, que ele fique protegido para eu evitar essa reatividade?
Agora a sua pergunta foi... Não, sua Profunda. pergunta... Muito Pra mim, gente. Vou usar você agora. Foi bem pra você, né? Eu imagino, porque é uma pergunta muito específica. Mas aí, vamos ver se eu entendi. Então, você quer saber assim, eu Por passo exemplo, mal... eu tenho... que hoje eu não vou falar mais que eu tenho intolerância à lactose, porque eu como queijo e não tenho essas reações que eu tive antes. Tá. Mas aí eu fiquei um tempo sem... Fui cuidando mais da minha alimentação. Hoje eu consigo comer, não faz toda aquela reação que tinha. Mas ainda assim, se eu der uma exagerada, eu vou sentir um desconforto abdominal ali. O que eu quero saber é se tem como eu proteger. Tá. Sem tomar lactase, essas coisas. Tem como eu proteger. Tá? Entendi. Se eu vou a uma festa, por exemplo, que vai ter lá um buffet, vai ter as coisas. Eu quero comer à vontade. Tem como eu proteger isso antes? Naturalmente? Eu queria te falar que tem. Sim, mas não tem. Sabe por quê? Porque o que acontece assim, o intestino ele é maravilhoso, nossa, né, outra barreira imunológica ali, mas antes dele a gente tem outras coisas, a gente tem outros órgãos ali. Sim. Então vamos supor que qualquer pessoa, por exemplo, né, que está assistindo a gente, tem alguma intolerância ou passa mal com alguma coisa, né, para ficar mais fácil. Sim. Antes disso, tava tudo aquilo ali no estômago. Então eu preciso ter um estômago que tá bem funcionante. Antes disso, eu preciso ter mastigado muito bem. Então, por exemplo, não adianta só... Eu já vou chegar na resposta que você quer. Não adianta só eu pensar só nele ali, no coitado do intestino, sendo que as etapas antes não foram boas. Mas vamos pensar que foram boas. Você mastigou, seu intestino, seu estômago tá perfeito, mas que mesmo assim você comeu um negócio que você sabia que não seria o ideal ali naquela hora, tá? Esse intestino, ele vai ter que lidar com aquilo. Independente da gente gostar ou não, de ter intolerância ou não. O que acontece é que, assim, o papel dele de imunidade, ele precisa ser fortalecido todo santo dia, né? Mas quando a gente tem uma intolerância, ele vai responder aquilo. Pode ser que essa resposta, ela seja dependente do tanto que a pessoa comeu, ou do quão irritada ela fica com aquele alimento. Mas é o que eu quero te dizer assim, não tem como eu proteger minutos antes, por exemplo, de eu comer alguma coisa que eu sei que eu vou passar mal, né? Abre essa exceção, come o que você quer, depois você volta para o seu foco anti-inflamatório. Por que, por exemplo, algumas pessoas podem pensar assim, mas antes eu era intolerante, hoje eu acho que eu não sou mais, e né, às vezes eu acho que pode não acontecer nada, eu não passo mais mal, nem nada disso assim. Talvez não seja nem porque você acha que ele tá super protegido ou não, né? Talvez você não tá sentindo o que ele tá sentindo. Sim. Aí tem uma coisa que a gente chama de subclínico, de uma inflamação subclínica, que é aquilo assim, não é para te colocar medo, tá? É só para você ligar outro alertazinho. Que é aquilo assim, eu não sinto nada, mas quando a gente começa a procurar alguns outros dados, a gente vai ver que esse intestino, ele tá sofrendo ali, coitado. Só para você entender essa barreira de proteção, elas são chamadas de tie junctions. São ligações firmes em inglês. Tá. Então elas estão bem juntinhas ali. E aí toda vez que a gente coloca alguma coisa aqui para dentro, que é uma coisa que vai te irritar, por exemplo, a lactose no seu caso, o trigo em outros casos, álcool, por exemplo, essa barreira ela tem que estar muito firme para não deixar passar nada disso. Só que ao longo dos anos a gente vai colecionando episódios desses, e vários, e vários, e vários. E aí a gente vai irritando tanto ele que a gente causa um afrouxamento dessas junções que deveriam estar muito firmes. Então pode ser que às vezes elas estão tão ali, tadinhas, tão frouxas, tão desligadas uma das outras há tanto tempo, esse aquário já está tão sujo, que às vezes você não percebe que você já não tolera mais aquilo, mas que você nem percebe todos os sintomas. Agora vamos supor que, tá bom, eu acho que eu tô tendo mesmo, mas eu não tô nem aí e tudo mais, eu quero protegê-lo de todo modo. Você vai fazer isso todo santo dia. Então não são 30 minutos antes, não é 20 minutos antes. Não é uma coisa que você vai fazer depois de uma noite de festa, de bebedeira, por exemplo. Você vai fazer o restante da vida. Enquanto existir a Letéria, enquanto existir Franciele, é uma coisa que você vai ter que tomar cuidado, entende? Sim. E não é pra colocar medo que, será que mesmo que eu não tenha sintoma, eu tenho uma doença, alguma coisa assim ou não, que a gente vai chegar lá na frente, né? Mas é pra gente ligar o alerta pra outras coisas que às vezes estão acontecendo e que você não tá vendo. Entende? Não precisa ter medo da sua intolerância, tá? Mas vamos ficar esperto. Ô Fran, e os mitos? Porque a gente ouve falar em doenças da velhice. Não adianta você fazer nada, que quando eu estiver lá, vou ter as doenças, vou ter que tomar 12 comprimidos diariamente. É mito
ou verdade? Ah, gente, infelizmente, esse que você falou dos 12 comprimidos, a polifarmácia, ela é uma realidade hoje ainda, né? Sim. Eu via muito mais até no hospital, a polifarmácia é quem usa muitas medicações, Sim. né? A gente sabe, às Sim. vezes quem tá vendo não sabe. Era uma realidade muito grande no hospital. Hoje, em consultório, eu percebo que, talvez por medo até das pessoas de usarem a medicação quando precisa mesmo, e de verem outras pessoas usando tanta, quem precisa usar, às vezes fica até com um pouquinho de medo, né? Mas, assim, existem doenças que acometem pessoas mais velhas por conta de uma fragilidade que às vezes ela cultivou durante a vida sem nem saber. É claro que existe, né? A gente vai ter uma fragilidade desse corpo, embora a gente não precisa perder funcionalidade, nem nada disso. Mas dizer que o diabetes é uma doença da velhice, a pressão alta é uma doença da velhice, inaceitável. Se eu fosse falar uma palavra, inaceitável. Principalmente, Aleter, doenças que são de origem, que a gente fala dietética, ou seja, problemas de saúde que vieram por conta da dieta. Sim. Não é uma sentença para a pessoa e falar para ela, olha, você fez tudo errado, por isso que você está doente. De jeito nenhum. Mas é o papel que você está fazendo aqui de, olha, diabetes, tipo 2 no caso, a gente ganha com a dieta. Pressão alta, a gente vai ganhar com a dieta. O sobrepeso, que muitas vezes você cultivou durante a vida, não dá para eu dizer que todo obeso vai ser, que toda pessoa idosa vai ser obesa e que tá tudo bem porque ela é uma pessoa idosa. Inaceitável, gente. Tudo que você pode tratar com a dieta ou algum problema de saúde que veio porque você não tratou disso, isso não é doença da velhice. Sim. Entende? Por mais que muitas vezes seja um corpo mais exposto, que seja uma pessoa mais exposta ali, inaceitável. Só consigo te dizer isso, inaceitável. Não dá, gente. Em plena época a gente vive. E como a gente evita? Porque Nossa, as pessoas, aí tá muito fácil. como vamos evitar essas doenças cardiovasculares e pressão alta? Porque a gente fala, não, eu tenho mais de 50 anos, eu vou tomar remédio mesmo, porque minha pressão subiu, não vai ter jeito. E continua com uma vida pouco saudável. Né? Porque nós sabemos, a gente falou um pouco antes de começar aqui, que um hábito saudável chama outro hábito saudável. Você sabe que isso, ele tem um nome que é o hábito angular, né? Então, toda vez, e cada um tem o seu, por exemplo, o seu pode ser a corrida, o meu é um treino de outra coisa. Para outra pessoa, comer bem chama outras coisas. Então, o hábito angular é aquele que puxa outras coisas. Por isso que você disse que quando você corre, você consegue comer direito, você dorme direito, você produz mais e fica mais bonita e tem mais autoestima. É exatamente isso, né? Mas como que a gente previne isso, então? Isso dá para todo mundo começar a fazer hoje. Não tem desculpa, gente, não tem desculpa, dá pra gente fazer hoje. Só que aí a gente esbarra em algumas coisas que as pessoas aprenderam aqui até hoje, né, que é o comer de 3 em 3 horas. Você sabia que comer de 3 em 3 horas só tem 30 anos essa teoria? Tem a minha idade essa teoria. Aí eu te pergunto, senhorita, o que as pessoas faziam antes de saber que elas tinham que comer de 3 em 3 horas? Elas não comiam de 3 em 3 horas. Exato. Entende? É óbvio, né? É até óbvio. Aí as pessoas contavam com o quê? Pra saber a hora de comer? Com a fome. Porque se você tinha fome, você comia. Se você tem sono, você dorme. Se você quer vontade no banheiro, você vai no banheiro. Entende? E aí o que aconteceu? De 30 anos pra cá, as pessoas descobriram que elas têm que comer de 3 em 3 horas. Só que aí você se imagina comendo um prato de bife com arroz, feijão, salada e uma fruta sobremesa, por exemplo, assim, a cada 3 horas? Impossível, não, praticamente. Não cabe, né? Exatamente. Mas o que cabe de 3 em 3 horas? Um pão, uma bolacha, uma barrinha de cereal, umas 3 bananas, um bolinho de alguma coisa, entende? Essas coisinhas, elas cabem a cada 3 horas. Aí eu quero que você pense, o que seria mais saudável se você não soubesse nada de dieta, nada na vida, mais saudável? Você comer o seu pão, bolo, bolacha, né, um monte de outras coisas industrializadas a cada 3 horas, ou você comer a hora que você tem fome e comer comida? Mais saudável seria comer a hora que eu tenho fome e comida. Exatamente. Melhor do que comer esse monte de... Exatamente. Então, entende? Por que esse hábito tão novo, vou dizer que é novo porque é minha idade também, 30 anos só ele tem. Não, é um bebê. Praticamente. Só tem 30 anos. E ele já deixou tanta gente diabética, de tanto excesso de carboidrato, de farinha de trigo e de açúcar que tem nesses alimentos industrializados. Tanto é que hoje, 90% do que bate no meu consultório são pessoas que adquiriram diabetes
ao longo da vida. Não são pessoas que nasceram com diabetes, por exemplo, não nasceram com sobrepeso. Então, essa nossa cultura de reforçar o de 3 em 3 horas, e não estou dizendo que é para ninguém nunca na vida vai comer, temos espaço para isso também, da gente reforçar esse de 3 em 3 horas para todo mundo, e as pessoas nem saberem o que botar nesse de 3 em 3 horas, elas estão ganhando muito mais peso, estão ficando mais diabéticas, a pressão delas está subindo muito mais, elas estão apresentando o perfil de gordura no sangue delas completamente descompensado. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer? Esquece o 3 em 3 horas. Olha, eu tô criando polêmica. Pega esse 3 em 3 horas e joga ali debaixo do tapete. Aprende a ouvir a hora que você tem fome. Aí, se você pensar e perguntar assim, mas a pessoa já tem 80 anos, tem 90 anos, já instituiu o hábito dela. Melhor ainda, porque 80, 90 anos atrás, ninguém tinha que comer de 3 em 3 horas. A pessoa ia comer a hora que ela tinha fome. Quem trabalhava na roça, por exemplo, que alguém ia levar marmita, só levava na hora Bom, a gente ouve, né? Eu ouvi minha avó falar que ela preparava as marmitas, daí mandava os meninos levarem pro meu avô. E o pai dela, as histórias do pai dela sempre assim, comia muito cedo, tomava um café da manhã muito bom, reforçado lá, o leite que tirou da vaca e ovos, né? E depois comia na hora do almoço, depois voltava, jantava, dormia. Dormia. Dormia cedo. Eu vivia essa rotina. Tinha essa dieta fracionada, né? Que foi instituído mesmo. Mas aí você tá falando, eu tô pensando aqui, é uma má informação. Né? Que hoje existe muito isso. Principalmente agora com o acesso que a gente tem à internet e tudo. Você vai lá pesquisar, se você quiser, você consome o que você quiser na internet e tem muita informação errada. Tem, Aleter. Tem estudos falando que a Coca-Cola faz bem para... que o refrigerante faz bem para a saúde. Jura? Gente, tem tudo que você quiser, você vai achar um estudo lá. É por isso que tem uma nutricionista que eu sigo, eu vou usar a frase dela hoje porque é muito bom, uma nutricionista não médica que fala assim, eu dizer que existem estudos que provam que o refrigerante faz bem para a saúde, é a mesma coisa que eu dizer, estão dizendo por aí. Então assim, você usar que existem estudos que dizem, é a mesma coisa que nada, porque que estudo? É que eu entrei nessa questão do estudo, né? Que estudo? Qual que é o corpo dessa evidência? Onde é que vocês fizeram isso, entende? Então, é muito fácil falar, né? Exatamente. E é muito fácil se achar na internet, né? E é por isso que toda vez eu pego um rótulo, quase todo dia no Instagram, destrincho o rótulo com quem tá lá me assistindo. Faço isso no consultório também, porque assim, não é ruim que a internet tenha informações. Tem muita coisa boa lá. Por exemplo, a low carb ficou famosérrima também depois que a Adele emagreceu, por exemplo, sabe? Aquela cantora. Sim. Depois que a Débora Seco, até aquela outra moça que tá indo numa polêmica ali agora também, todas elas começaram a falar de low carb e elas levaram o low carb, por exemplo, pra mídia, assim, demais. Então, com muito valor. Exatamente. Então, assim, não é porque a gente acha, eu usei a low carb como exemplo, mas pode ser qualquer outra coisa. Não é porque a gente acha na internet que é ruim ou não é ruim, mas até que ponto, entende? A hora que a gente esbarra no seu limite fisiológico, o que é isso? A hora que a gente esbarra no sentido de, mas meu corpo não funciona desse jeito. Não é assim que deveria funcionar. Então é uma coisa que há de ser questionada, entende? Se você não dorme a cada 3 horas, se você não faz xixi a cada 3 horas, por que você deveria comer a cada 3 horas? Sim, entende? Mas eu vou te falar que eu aprendi isso na faculdade. Foi essa orientação que eu saí da faculdade. Eu já fiz esses 3, hoje não mais. Porque é isso que você está falando, eu percebi que eu não precisava comer de 3 em 3 horas. Mas eu fui orientada uma vez a comer de 3 em 3 horas. E eu comia de 3 em 3 horas. Comia saudável. Menos mal. Uma fruta, comia uma castanha, sabe? Mas depois eu fui percebendo que não tinha essa necessidade. Se eu tomar um café da manhã, eu posso só almoçar e depois não tem necessidade. Às vezes à tarde quero comer uma fruta ou alguma coisa, mas não tem essa necessidade que eu fiquei... Essa obrigatoriedade, né? Eu sou muito exigente com algumas coisas comigo, daí eu ficava assim, não, deu a hora, eu marcava. Quase o despertador. Quase, deu a hora, eu tenho que ir lá comer. Eu ia lá comia, sabe, certinho, quase fazia a ceia da... Né? Porque tem a ceia ainda. Tem a ceia ainda. Então, assim, a hora que você vê de 6 a 7 refeições, não sei se é o caso hoje, por exemplo, mas eu trabalho o dia inteiro sentada. Sim, eu também. Entende? Aí, será mesmo que eu preciso comer 7 vezes? Eu trabalho sentado o dia inteiro.
Mas naquela época a gente comia 3 refeições e tal. O problema não tá só no fracionamento. É que a gente foi de 3, 4 refeições, por exemplo, para 7, 8, com uma qualidade horrível. Então, sorte das pessoas que você cuida hoje, né, de quem você tem contato, que elas não estão nessa leva aqui desses 3 em 3 horas. Então, deixa eles comerem a hora que der fome, né? Não precisa transformar também a comida no idoso, na comida do idoso, numa comida de criança sem graça, sem sal, horrorosa, sem consistência. Comidinha de hospital, Nossa Senhora, não façam isso, pelo amor de Deus. Mas são esse, assim, acho que seria o principal dos mitos, que é preciso ser de 3 em 3 horas, que isso vai te ajudar a ser mais desinflamado, mais protegido, de jeito nenhum. De todos, eu diria que esse é o maior. Então vamos comer quando tivermos fome. Fome. Porque isso já veio dentro da máquina. É só você usar. Sim. Entende? Sim. Claro. E assim, eu acho que nós somos indivíduos, como que eu vou dizer? Que temos a nossa peculiaridade, nosso sistema. Isso então o que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Não é? Exato. Então, eu acho que precisa ser olhado o indivíduo como individual, embora a gente tenha muita coisa parecida um com o outro, mas às vezes algo não funciona para mim e funciona para você, né? Então, precisa ser... Você também, a gente precisa aprender a conhecer o nosso sistema, né? O nosso corpo. Aprender a se ouvir, exatamente. Aprender a se ouvir. Porque se você não soubesse que você não tem fome a cada 3 horas... Você ia viver presa nessa informação e achar que tá maravilhoso, que tá tocando um barco super bem, que seu corpo tá super saudável, porque você tava no automático. Então, é muito mais interessante eu me ouvir, entender o que funciona pra mim, chegar para o profissional e falar, olha, fulano, médico, nutricionista, fisioterapeuta, eu funciono assim, eu me sinto melhor assim, eu percebo isso. O que você acha? Como é que você acha que, né, o que você faz pode contribuir pra mim? O que eu posso melhorar aqui no meu... Mas se você chega lá, por exemplo, e você não sabe nada sobre você, eu também vou ter que descobrir. Não é ruim que eu tenha que descobrir, porque a gente vai descobrir junto. Sim. Mas quando você já vê tudo isso, a gente já andou uns bons anos aí, pra frente. Tá, e vamos pensar então num 60 a mais. Uma pessoa que já tem 60 anos. Ela precisa pensar em mudar a alimentação dela? Aleter, se a gente for ver assim nos dias de hoje... Se ela tiver 20, eu já vou dizer, não, mas eu digo né? assim, mesmo que ela já coma saudável, ela precisa pensar em alguns alimentos, ela precisa tirar, existe alguma dieta específica para esse público? Porque às vezes as pessoas, eu já tenho 60 anos, será que eu não posso comer mais isso? Porque existe um mito, às vezes as pessoas falam, não pode mais, idoso não pode mais comer isso, idoso não pode mais comer chocolate, por exemplo, comer doce, é Páscoa. Não, só come um bombom, pelo amor de Deus, e eles têm vontade. Exatamente, ele não deixou de ser uma pessoa. Sim. Né? Então não é a idade que vai ditar, olha, você fez 60, hoje é seu aniversário, amanhã você não pode mais comer o chocolate, por exemplo. Não, de jeito nenhum. O que eu me atentaria, por exemplo, perfeito, fiz mais de 60 e a gente sabe que as pessoas têm uma rotina mais especial de ir ao médico, de começar a se olhar com outros olhos depois dessa idade. Então, o que eu diria, eu não diria nem o que eu preciso tirar ou não, é o que eu preciso inserir daqui pra frente. Inserir, então, então, vamos ver como que tá essa sua vitamina D? Vamos ver como passou a sua vitamina B12? E como é que tá o score de cálcio? Você já fez no último ano? Vamos fazer daqui pra frente? Como é que tá seu estoque de ferro, de zinco, de selênio? Sua tireoide tá boa? Seu intestino tá funcionando bem? A gente faz o screening todo, porque sabe o que tá acontecendo? As pessoas estão chegando e também depois de muita orientação, né, perdida, assim, de algumas coisas por aí, as pessoas estão ficando anêmicas, elas estão chegando com a ingesta de proteína muito baixa, principalmente as mulheres, né? Com muita queixa de queda de cabelo, de pele ruim, a hora que a gente vai ver tá tudo desorganizado. Então, 60 a mais não pode se dar ao luxo de chegar lá com tudo desorganizado, né? Então, primeira coisa, vamos ver como é que tá os estoques de todos os nutrientes que você tem, se eles estão ok ou não. Depois disso, eu consigo te falar, olha, esse estoque aqui, ele não tá muito legal, vamos aumentar a proteína? Ou vamos ver se a ingesta de gordura que você tá tendo na dieta, e muitas vezes as pessoas têm medo e elas tiram tudo, vamos ver se essa ingesta de gordura tá boa? Vamos ver se o que você tá comendo hoje tá tendo um potencial bem anti-inflamatório, bem de protetor para suas células. O que eu vejo mais hoje é uma redução da ingestão de proteína, de carnes, peixes e ovos, muito grande, muito. Talvez porque
paladar ele vai ficando mais docinho, ele não fica tão sensível assim para o sal, e às vezes a gente vai deixando um pouco essas carnes de lado, por exemplo, ou coisas vegetais mais durinhas, que precisa mastigar e tudo mais, então eu traria todos eles de volta, né? Que, novamente, não dá para se dar o luxo da gente diminuir esses alimentos proteicos aqui, depois dali, porque a gente tem que pensar que essa musculatura, né, que ele teve o restante da vida e vai ter daqui para frente, ela precisa estar muito forte, né? Ninguém vai ser atleta, não precisa se transformar em atleta, nada disso. Mas a musculatura tem um papel de sustentação. Então, se você quer levantar da cadeira, levantar da cama, fazer tudo o que você precisa fazer, esse músculo precisa estar forte. Então, tem que ter proteína, tem que ter ferro, tem que ter zinco. As vitaminas precisam estar todas em dia. Então, não tem nada assim que você fez aniversário hoje, amanhã você não pode comer mais. Muito pelo contrário. Você tem que comer Você melhor. tem que coma, por favor, coma melhor, gente. Comam. Porque daí, aí tem uma outra coisa que é o jejum, né? O tempo de jejum é maravilhoso. Uma hora que você dá ali um sossego pro seu corpo. Mas você passou dos 60 a mais. Não invente de fazer um jejum de 2.000 horas. Pelo amor de Deus, você não sabe nem se você tem reserva para o jejum tão prolongado. Não tem problema. Eu não tô com fome no café da manhã, vou só almoçar, não tem problema. Né? Mas eu não aconselho jejuns longos, muito menos para quem tem 60 a mais, sem orientação, de um dia para o outro, começou do nada e resolveu ali, vou fazer hoje. Então não. Então esse seria o não faça. Jejuns longos sozinho. É que existe aquele perigo, né, de você conversa com uma amiga e fala, eu fui numa nutricionista, me passou uma dieta menina, uma beleza. Maravilhosa. Faz também, já passa, né, e já faz. Ai, Deus, olha só. E é que parece assim, tão inocente, né, quanto, eu tô com sede, me dá aí um copo d'água. Não, gente, a hora que você analisa o alimento inteiro, ele vai ter um papel específico para você, naquela quantidade. Sim. Para mim vai ser outra coisa. O que foi maravilhoso para você, para mim pode ser uma bombinha. Sim. Não façam. Pensando para aqueles que já estão acometidos com alguma doença, como que a alimentação vai auxiliar nesse processo? Por exemplo, já tomam medicações, como que eu consigo proteger mais o meu corpo? Porque essa ingesta dos químicos, né? De muito industrializado também, né? Né? Ela acaba sendo muito prejudicial. Por exemplo, a pessoa começa a tomar uma medicação, tem toda a fase de adaptação, aí ataca o estômago, né? E daí você vai, um remédio, igual os hábitos bons vão chamando outros, muitas vezes uma medicação vai agregando outras. Né? Como que a gente pode auxiliar e proteger o nosso corpo aí nessa fase quando eu já estou acometido com uma doença? É muito bom a gente lembrar disso, porque quando a gente vai falando de saúde, é gostoso, né? Parece que é tudo um assunto fresco e tudo mais, mas a gente precisa lembrar as doenças chegam. De que, exatamente, elas vão existir, independente da gente ser idoso ou não, né? E quando a gente está mais fragilizado e já tem uma idade maior, e o cuidado sempre deve ser maior, com certeza, depende do que essa pessoa ela me apresenta. Porque o estado de doença, ele vai mostrar pra gente onde houve uma deficiência, e não só nutricional, claro, até porque a nutrição não cura todas as doenças do mundo. As medicações são importantes sim, quando elas têm que entrar, e não precisa ter medo. Se você confia no seu médico, você sabe quem que é, ele te conhece, né? Use a medicação se você precisar. Mas fato é que, igual eu falei pra você no começo, doenças de ordem dietética, elas não vão ser curadas para sempre só com a medicação, né? Elas vão tapar ali um buraquinho, mas o restante, até porque a gente espera que você viva mais, mesmo passando por um período de doença, a sua vida vai continuar. Então a gente precisa trazê-la, né? Trazer essa dieta boa, essa comida saudável, fresca e tudo mais no momento de doença também, para que, a hora que isso acabar, você siga ali a sua rotina do jeito que ela tem que ser. Então, depende do que essa pessoa vai me apresentar. Se a gente precisa mudar a consistência para ajudá-la a comer de um jeito mais fácil, sem sentir dor, sem sentir desconforto. Se é um problema de saúde específico, por exemplo, o que aquele estado de doença vai pedir pra gente, o que aquele corpo tá pedindo pra gente. Porque às vezes, num estado desse, o que o corpo pode pedir é: não quero alimento, me deixa aqui um pouquinho quieto. Não precisa me colocar comendo um monte de coisa, com calorias mais altas, né? Como seria, por exemplo, com um idoso mais ativo, que treina todo dia e tudo mais. Então respeitar essa pessoa nesse período e ver
o que esse corpo está pedindo enquanto ele passa por esse processo. E aí, assim, a gente precisa comer, independente de termos uma doença ou não. Sim. Então, não é ficar lá só assistindo e não dar nada para essa pessoa comer. Mesmo que seja para um conforto, que não seja uma alimentação cheia de antioxidantes, de tudo mais que a gente queria, mas que ela ofereça pelo menos um conforto para ela passar, né, por aquele período que a gente sabe que vai chegar. Sim. Você falou do conforto. Como que o alimento traz esse conforto? Só de pensar, né? Só não de é? pensar, Parece que né? hoje até abaixou. Porque é tão gostoso. Comer é uma delícia, né? É muito bom. E eu acho que assim, eu pelo menos acredito em Deus, não vou trazer religiosidade pra cá não, mas eu acho que tudo que existe aqui é pra fazer a gente se sentir bem, se desafiar Sim. e crescer e tudo mais. E a comida tá aí, ela é gostosa pra servir a gente desse modo, Sim, né? Então por com isso que certeza. o comer é tão gostoso. O que acontece é que a gente foi um pouco além e fez tudo gostoso demais e quer ser servido demais o tempo todo e a gente perdeu um pouquinho a mão, né? Mas essa coisa do conforto, do gostosinho, ela tem um nome na nutrição comportamental, que é o comfort food. Então é aquela coisa que quando você come, você sente exatamente isso, sabe? A minha é leite com café quentinho, que parece que eu tô lá naquela cena certinha. Acolhida, Exato, né? parece que aquilo ali te acolhimento, abraça, né? Que o próprio alimento te abraça. Então talvez nesse período seja mais interessante. E até o comfort food, você pode melhorar a qualidade nutricional dele. Não significa que, às vezes, o comfort food da pessoa é uma pizza, por exemplo, sei lá. Poxa, dá pra gente melhorar muito em qualidade Com isso, certeza. né? Pra tudo a gente vai conseguir dar um jeito. Na nutrição sempre tem um jeito de melhorar, sabe? Sim. Mas é muito bom você lembrar do comfort food. Eu não tinha me lembrado dela, mas só da gente falar já até deu um negócio assim no coração. Já dá até um quentinho, né? Mas é que é tão bom, né? Eu acho que sentar à mesa para comer e toda essa socialização, né? O ambiente. O momento todo, né? O momento todo é uma delícia. É muito mais emoção muito, ali, né? Muito, né? E envolve tudo. Envolve o preparo antes, você pensar, aí os convidados. E é esse conforto que o alimento traz, né? E por que não trazer esse conforto de maneira saudável? Hoje com a tecnologia, com todo esse avanço e essa necessidade de que a gente tem de estar sempre muito ativo e tudo muito rápido, você quer as coisas rápido, né? Fala que a gente quer comida de micro-ondas, né? Tudo colocou, tá pronto. 3 minutos. 3 minutos, miojo. E as pessoas têm às vezes essa falsa ideia de que eu vou lá com uma barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal, que é coisa mais saudável que uma barrinha de cereal? Existe barrinha de cereal saudável, Fran? Olha, existem marcas que se preocupam um pouquinho mais com o que elas vão colocar ali dentro. Só que uma marca consciente nunca vai ser maior do que você sabendo ler o que está ali. Entendeu? A legislação já avançou bastante em falar, olha, você tem que escrever isso, você não pode escrever isso, senão você vai induzir a pessoa a achar que ela está comprando uma coisa e não tem. Mas assim, a facilidade de acesso, ela te dá ela passa a perna ali um pouco, às vezes, em você, entende? E aí, assim, não é porque é uma comida mais rápida que é ruim, porque às vezes o seu iFood vai levar 20 minutos para chegar, em 10 minutos você conseguiria fazer um bife e um ovo e fazer uns legumes ali e uma salada, né? Entendo que muitas vezes realmente não dá tempo e até se você for comprar por delivery, eu falei do iFood, coitado, mas tem muito restaurante bom que vai servir do café da manhã até o jantar, comida boa. Então não é porque é rápido que vai ser ruim. É que a gente se escora ali na parte do rápido de fast food, de ter um sorvete. Então assim, você mata a fome? Mata a fome, porque o estímulo de mastigação, de saliva, próprio alimento dentro do estômago, eles já vão ativando o seu centro de saciedade. O que acontece é que é uma saciedade muito passageira e dali a pouco você está com fome de novo. Então a densidade de nutriente, né, ou seja, quanto mais nutriente tiver esse alimento, vai levar essa saciedade mais tempo do que só muita caloria, mas pouquíssimo nutriente. Aí essa saciedade ela bem mais curtinha. E você acha que se eu mantenho hábitos saudáveis, que eu estou nutrindo meu corpo de forma consciente, como você está falando, estou cuidando da minha alimentação, você acha que quando eu extrapolo, vou numa festa, vou numa balada, não sei, é menos culpa para mim? Você acha que uma pessoa que nunca cuida da alimentação, quando ela vai
extrapola um dia lá que ela ou bebe demais ou come demais, você acha que ela sente mais culpa do que se eu tô cuidando e falo, não, hoje vou me dar esse prazer de sentir esse prazer sem culpa. Você acha que é mais fácil? A tendência deveria ser essa, né? Você se cuida ali, porque assim, quem se cuida sempre e abre exceções, né? Então, assim, a tendência normal seria que se você tá maravilhosa, 20 dias, 25 dias no mês, e você ter 5 exceções espalhadas, você não tem que aporrinhar sua cabeça com culpa e de jeito nenhum, entende? Ai, comi as minhas altas calorias aqui, ou bebi álcool, por exemplo. No outro dia, quem se cuida sempre vai fazer o quê? Voltar a se cuidar de novo. Exatamente. Agora, quem não se cuida nunca, não vai se preocupar em voltar no dia seguinte. Não é uma pessoa que abre uma exceção, um único furo na dieta, por exemplo, né? Que começa na quinta, termina no domingo. Então, assim, eu não diria que é nem uma pessoa... Faz dieta só na segunda. Não tem como, né, gente? Não dá pra ter resultado assim. Então, não é nem que essa pessoa vai sentir mais culpa, é que assim, ela já tá tão imersa em hábitos tão ruins... Sim. Que compensa você sentir culpa de 30 dias que você já furou? Não. Poxa, então desiste disso, né? E vamos tentar um dia de cada vez, instituir pelo menos um hábito. Ou chega num ponto que a pessoa pensa assim, não deu, já não fiz ontem, também não vai adiantar nada fazer hoje, não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã. E... É um pensamento muito sabotador esse, né? Não dá pra ter, de jeito nenhum. Sempre é dia de começar. E você acha importante a suplementação para essa fase de envelhecimento? É importante suplementar? Aleter. Olha, eu já vi as pessoas terem medo de tomar medicação, mas o que eu tenho visto hoje de medo de tomar suplementação, caramba, demais. Demais mesmo. Mas é que a gente vê muita reportagem de suplementação no sentido negativo. Né? É verdade. Então, eu tenho medo de suplementar. É verdade. Nossa, você tocou no ponto muito importante. Eu acho importante a gente falar isso, nós tocarmos nesse assunto de suplementação, porque eu sei que é importante, né? Principalmente porque a gente vai perdendo, com o passar dos anos, a gente vai perdendo, né? A vitamina, é importante e tal. Mas a gente tem medo. Existe o medo, porque muitas reportagens, muitas coisas negativas. Eu já fui numa médica, uma pessoa que eu respeito, e que ela perguntou, você toma whey? Eu falei, eu tomei. Ela falou assim, essa alergia que você tá no rosto é do whey. Eu atendo muitas pessoas que tomam whey e estão aqui cheio de queda de cabelo e tal. E agora? É bom suplementar? O whey é suplementação, Fran? Tudo que sai do seu consumo habitual, do seu consumo habitual, ou que vem para suprir uma coisa que normalmente você não consegue, é suplementação. Então, o que é o whey? É proteína em pó. Sabe o frango que a gente come? É que o whey é de leite, né, por exemplo. Sim. Mas é como se fosse ele em pó. Sabe o leite que você toma? Em pó. A única diferença é a forma física do negócio ali. Então, um tá em alimento e o outro tá em pó, entende? Sim. Eu concordo contigo que tem muita coisa por aí. Igual o estudo de que refrigerante faz bem, há quem diga que tomar whey faz mal para os rins, que comer muita proteína faz mal para os rins, que tomar cálcio dá pedra na cálculo urinário, que tomar isso dá isso, entende? Mas calma lá, tá? Primeiro a gente precisa identificar o que é que tá te faltando. Se é isso que está te faltando, por que a gente não vai repor? Qual que é o medo em colocar isso? É um medo de, será que isso vai me deixar mais doente? Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de ficar doente, medo... Qual que é o medo? Entende? Qual que é a angústia? Foi o médico que falou e eu não sei se é verdade ou não? Porque se você parte do princípio de que você entendeu que há uma falta nesse corpo e entendeu que essa falta precisa ser suprida e que depois disso você vai se sentir melhor ainda, por que não fazer? Entende? Porque daí você passou uma vida inteira com uma deficiência de vitamina D. Chega lá nos 80 anos, não tem mais osso que aguente, não tem cartilagem, não tem musculatura, não tem humor, né? Então a gente tem depressões que são até conhecidas como depressões de inverno, por conta disso, você não tem acesso ao sol ali de verdade, esse humor ele fica muito deprimido. Olha só como que a gente é dependente do meio, né? Sim. Demais. Sim, muito. E aí chega lá com todos esses sintomas. Um idoso que veio com uma deficiência proteica o restante da vida é aquele que eu te falei, vai ter uma funcionalidade muito menor, uma sustentação de musculatura menor, uma fragilidade de pele muito maior, de vasos, né, de capilaridade, uma fragilidade muito grande. A memória desse homem veio ruim, por exemplo.
passou em vitamina D, vitamina B12 baixa a vida inteira. Então, quer dizer assim, você chegou lá, você viu tudo isso, há um estado de doença ou de pré-doença, por exemplo, e você não vai suplementar? Vocês vão assistir mesmo? Entende? Você vai assistir a piora mesmo? Com medo de poder melhorar? Entende? Não tem por que ter medo. Se você confia no seu prescritor e você contou a sua história, a sua angústia, usa a suplementação. Vê quem vai manipular, compra no lugar, ok, que você confia também, mas usa a suplementação. E aí a importância da orientação, não é? Porque não é só entrar na internet e comprar um suplemento, né? Que eu acho legal, que alguém me indicou meu vizinho. Ai, menina. E aí eu acho muito legal você falar isso, porque a gente pensa no trabalho multidisciplinar, né? Então, eu tenho meu médico de confiança, eu vou investigar, fazer os exames que eu preciso para detectar onde que eu preciso suplementar. Aí o trabalho da nutricionista para me orientar qual é o melhor suplemento. Exatamente. É assim. Certinho. Essa deficiência de vitaminas aí você já pode trazer para mim também. Que a gente que você já vê, né? Fran, e você? Como que você cuida da sua longevidade? Vamos pensar aqui, o que você gostaria, como você quer estar na sua festa de 80 anos? Meu Deus, você sabe que a última vez que eu pensei nisso, eu tava na residência e eu falei, eu não tenho uma resposta, porque, né, na hora eu falei, caramba, eu não tenho uma resposta. Mas assim, hoje pensando, eu já cuido disso, né, porque a dieta já tá instituída, o treino já tá instituído, o sono, claro que o estresse do dia a dia acontece, mas assim, no meu aniversário de 80 anos, eu sei que eu quero estar com a minha família, quero conseguir levantar da cadeira sozinha, no estado de saúde plena, linda, e vou dizer mais, cheia de botox, com cabelo lindo, maravilhoso, porque pode vir, não tem problema. Mas, assim, o que eu penso principalmente é, eu quero ser funcional, eu quero fazer as coisas sozinha, sabe? Ter autonomia. Ter autonomia, isso, exatamente. Autonomia seria o primeiro de todos, assim, né? Porque a minha preocupação maior, talvez até com o meu paciente, sempre foi de, poxa, e se ele precisar ficar algum momento sozinho e ele não conseguir se levantar, não conseguir avisar, então seria funcionalidade, depois a família, aí depois linda e maravilhosa, pelo amor de Deus. Por favor. Plena. Linda e plena. Fran, nós estamos terminando aqui nosso podcast, que foi uma delícia. Eu amei. Eu também, gostei muito. Vou abrir aqui para você fazer os agradecimentos. Depois nós vamos colocar lá na descrição a sua rede social, mas se você quiser deixar aí seus contatos, sinta-se à vontade. Ah, eu amei a Leter, de verdade. Vocês viram que eu já falo, assim, bastante, porque eu gosto. Primeiro que é um assunto que eu domino, que eu gosto e que eu vivo, né? Sim, então, sim. assim, além de poder ajudar com a questão de envelhecer muito bem, e o emagrecimento não tem jeito, ele vai bater nessa tecla uma hora, ele vai bater nessa parede uma hora, né, porque se a sua composição corporal tá boa, então a gente tem uma chance maior de ser um idoso mais saudável, né, então é nisso que eu posso ajudar, no emagrecimento, em manter esse intestino lindo, desinflamado, essas pessoas lindas, maravilhosas, fortes, autônomas, né, funcionais ali. A minha rede social você vai colocar aqui, mas meu Instagram é @franciele_miciano. Lá tem toda a minha rotina, todo santo dia, o que eu cozinho, o que eu não cozinho, que hora que eu treino, vocês vão saber tudo da minha vida. Tá tudo lá também. Mas eu adorei, de verdade. Olha, se te interessa, se vocês gostam desse assunto e a gente tem tanta coisa para explorar, com certeza vamos fazer de teremos novo. outros. Porque eu acho que a gente tem muita coisa para conversar aqui, para explorar, e tem muito conteúdo. Tem. É muito gostoso falar de alimento. Eu adoro. Nossa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha outros momentos assim gostosos assim pra gente conversar mais. Combinadíssimo. E eu espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você assim como fez para mim. E se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, mande para os seus amigos, para os seus familiares e vamos juntos aí construir uma longevidade muito mais ativa. Gratidão.